Amigos, hoje nós trabalharemos o texto aqui no Evangelho reportado por Marcos. Nós leremos introdutoriamente a partir do versículo 14. Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 14. Eu prometo não cansar vocês, mas a gente vai trabalhar uma série de textos entre o capítulo 8 de Marcos e o capítulo 10 de Marcos, tá? Prometo não cansá-los, mas também recomendo que vocês fiquem com a Bíblia aberta, caso vocês tenham interesse de acompanhar a leitura bíblica quando a gente for passar, tá? Então, Marcos capítulo 8, versículo 14, e o texto diz assim, começou um pouco míope, vou trazer mais breve, tá? Os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Advertiu-os Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não temos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem nem percebem? O coração de vocês está endurecido? Vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram, quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. E lhes disse: vocês ainda não entenderam? Incline seus olhos e vamos orar. Pai, nós te agradecemos nessa manhã pelo privilégio de adorar-te na beleza da tua santidade. Nós clamamos, Senhor, para que eu não seja pedra de tropeço para os meus irmãos. Eu clamo para que eles sejam empoderados pela tua palavra. Senhor, eu desejo me esvaziar de mim mesmo e depender somente de ti. Espírito Santo, tu tem livre curso no nosso meio. Nós pedimos ao Senhor que essa palavra invada a nossa realidade e mude a nossa consciência, em nome de Jesus. Amigos, o Evangelho de Marcos é um livro muito interessante. Eu gostaria também de trabalhar com vocês, primeiro, uma pequena introdução a respeito desse livro, porque ele é provavelmente o primeiro evangelho a ser escrito. Nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos e Lucas são chamados de sinóticos. Esses evangelhos provêm uma mesma raiz. Então eles trabalham as mesmas coisas quase que igualmente. Tem algumas diferencinhas, mas no contexto geral, esse livro e os outros livros sinóticos são muito parecidos. Destoando assim o Evangelho de João. Semana passada, o Gabriel trouxe aqui uma ministração a respeito do Evangelho de João, no capítulo 9, falando da cura de um cego de nascença. Nós trabalharemos também aqui o contexto de 2 cegos, um cego de Betsaida e um cego de Jericó. Eu quero trabalhar com vocês, e por que eu li primariamente esse versículo do 14 até o 21? Porque Marcos estrategicamente trabalha o contexto pelo qual Jesus ensinou e também aplicou os milagres. O porquê Jesus aplicou os milagres, nós temos nesse contexto do versículo 14 até o 21. Jesus, em determinado momento, ele olha para aqueles discípulos e olha a incredulidade do coração deles, e através da incredulidade do coração deles, por estarem preocupados pela falta de pão, Jesus fala: vocês não se lembram quando eu multipliquei 5 pães, e quando eu multipliquei também 7 pães, o que sobrou? E aí Jesus vai lembrá-los da sua obra, das suas maravilhas, por quê? E antes disso, Jesus vai trabalhar um contexto que o nosso coração rapidamente incorre, que é a incredulidade. E Jesus fala para nós guardarmos o nosso coração do fermento dos fariseus e de Herodes. Ele quer trabalhar o nosso coração para que a gente perceba que rapidamente nós nos esquecemos das obras de Deus. Voltando um pouco mais atrás, o Evangelho de João, ele provavelmente foi o primeiro evangelho a ser escrito. Ele vai do 1 até o capítulo 16, e muito provavelmente Lucas e Mateus bebem da raiz, bebem dessa fonte de Marcos. Marcos vai escrever o seu livro ali por volta do ano 50 a 60 da era cristã,
E o seu livro, ele tem uma certa objetividade em apresentar quem Jesus era. Então, se vocês lerem rapidamente lá nos capítulos 1, 2, 3, assim sucessivamente, vocês verão Jesus como um servo incansável, alguém que não tinha preguiça. Jesus era alguém que, na narrativa de Marcos, não tinha medo, não tinha vergonha, não tinha preguiça, e ele era um servo de Deus incansável. O Evangelho de Marcos tem essa profundidade de nos apresentar Jesus como alguém incansável que serve a todo momento. O Evangelho de Marcos também, ele trabalha algo que é chamado de o segredo messiânico. Juan, o que é o segredo messiânico? Antes de eu falar do segredo messiânico, meus irmãos, se aqui eu utilizar algum termo, alguma palavra que vocês não entendam, não conheçam, por favor, ao final me procurem que eu gostaria de esclarecer. Todavia, também tomem nota e pesquisem. É um belo exercício de aprendizado. Então, voltando, o que é o segredo messiânico? Isso é um título que a teologia vai dar, porque toda vez que vocês observarem, lendo o Evangelho reportado por Marcos, quando Jesus cura alguém, quando Jesus expulsa demônios, quando Jesus faz alguma obra, ele pede segredo. Ele pede para que aquelas pessoas que foram alcançadas pelo milagre fiquem em silêncio. E isso a teologia póstumamente vai chamar de o segredo messiânico. E por que Jesus, uma das inferências que os teólogos apresentam do porquê Jesus pede isso, é porque Jesus sabia o tempo certo que o seu ministério deveria se tornar público. Jesus também se preocupava com o tempo certo de dialogar com os mestres da lei e os fariseus. Então Jesus não queria criar um caos social. Jesus era estratégico em completar a obra de Deus sem chamar atenção a não ser no tempo certo. Então, quando a gente olha para o Evangelho de Marcos, nós vemos essa pequena tensão trabalhada por Jesus, que é chamado de o segredo messiânico. E aqui a gente vai trabalhar um pouco desses contextos. Então, quando a gente vê, o Gá, semana passada, trabalhou o cego de nascença, a cura do cego de nascença. Quando nós vamos para Marcos capítulo 8, no versículo 22, nós leremos até o 25, diz assim, se quiser projetar, se quiserem acompanhar, prometo não me delongar bastante, mas é importante a gente passar por esse texto. Marcos capítulo 8, do versículo 22 ao 25. E o texto diz assim: eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus. Suplicando-lhes que tocasse nele, ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhes as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada. E ele via tudo claramente. Jesus mandou-o para casa, dizendo: não entre no povoado. Amigos, por que é importante a gente parar aqui nesse pequeno trecho? Porque Jesus, anteriormente, fala para os discípulos: vocês não enxergam, vocês não veem, vocês não estão entendendo e compreendendo as minhas obras, vocês não estão entendendo aquilo que é o meu propósito. E aí, Marcos, estrategicamente, através do Espírito Santo, vai colocar esse trecho aqui, falando de um cego. Diferente lá de João, no capítulo 9, esse cego, ele tem um processo gradual de cura. Lá em João capítulo 9, nós vemos que Jesus cospe no chão, pega a lama, passa nos olhos do cego e manda ele para o tanque de Siloé. Aqui não. Aqui Jesus impõe-lhes a mão e Jesus pergunta: você está enxergando? É engraçado porque a gente às vezes está em algum exercício na comunidade. Eu lembro também lá do JL 228, que às vezes a gente está orando por cura por alguém e a gente pergunta: passou a dor? Aí a pessoa acha que ainda está doendo. Aí ora de novo, aí a pessoa fala assim: agora passou a dor. Aqui é algo muito parecido, tá? Porque Jesus ora por esse cego passa a enxergar, mas ainda com uma visão turva. E pelo fato da visão estar turva, ele fala assim: estou enxergando as pessoas, mas são como árvores. Jesus lhes impõe a mão novamente, e ele passa a enxergar com clareza.
E aí, meus amigos, Jesus fala assim, não volta para Betsaida. E aqui eu gostaria de chamar a atenção de vocês, o texto não revela profundamente por que Jesus fala para não voltar para Betsaida, mas nós sabemos em outros capítulos da Bíblia que Betsaida era uma cidade incrédula. E Jesus, quando fala, ai de ti Corazim, ai de ti Betsaida, ele fala e coloca no bojo que é uma cidade incrédula. Todavia, portanto, porém, nós vemos Jesus recomendando que esse cego não volte para Betsaida. Por quê? Provavelmente, aqui é inferência minha, talvez por ser uma cidade incrédula, quando chegasse lá e as pessoas vissem o cego e falassem, não, você não está cego não. E aqui, meus amados irmãos, é um ponto muito especial que eu quero pontuar com vocês. É de suma importância de quando nós temos a revelação de Jesus, nós temos que tomar muito cuidado com as pessoas que nós caminhamos. É de suma importância que a partir do momento que nós temos clareza do Evangelho de Jesus, nós devemos nos preocupar com quem andamos, com quem falamos. E Juan, por que nós estamos falando isso? A grande comissão nos diz que nós temos que pregar o Evangelho a toda criatura, e é verdade. Só que Paulo vai dizer para nós que as más conversações corrompem os bons costumes. Então nós precisamos tomar muito cuidado com quem e para quem nós abrimos o nosso coração. No livro do Asher, de Relacionamento de Aliança, ele vai falar em um dos seus capítulos sobre o cuidado que nós temos que ter e para quem nós oferecemos a chave do nosso coração. Existem pessoas no nosso contexto que elas não são ajudadoras, são pessoas que desejam nos passar para trás, são pessoas que talvez não tiveram uma revelação completa do Evangelho, e quando nós abrimos o nosso coração para essas pessoas, nós podemos incorrer em pecados de incredulidade. É quando alguém questiona a filiação de Deus para conosco. Sabe quando nós estamos ali e nós cometemos um pecado, nós estamos nas esferas sociais, eu passei por isso, eu acho que na escola, e aí eu jogava bola, e aí alguém virava para mim e falava, mas você não é crente? Aí eu falava, eu sou crente. Ou se de repente eu ficava irado com alguma coisa, e alguém falava assim, olha, crente não peca, hein? E é interessante que a gente vai dando permissividade para as pessoas pontuarem na nossa vida. Nós damos a chave do nosso coração. E quando nós vamos nos tornando cada vez mais maduros, mais velhos, eu quero dizer, é muito mais prejudicial quando nós não temos maturidade suficiente de entendermos que nós somos filhos de Deus. Então, meus amados irmãos, essa é a primeira nota de rodapé que eu queria estabelecer na ministração dessa palavra. Tomem cuidado para quem ou quem vocês abrem o coração de vocês. Tomem cuidado, porque talvez nós ainda não estamos num grau de maturidade suficiente para sermos bons o suficiente de lembrar, olha que coisa louca, de lembrar a nossa identidade. Por isso então, acho eu, e aqui é uma inferência minha, que Jesus fala para esse cego não voltar para Betsaida. E aí, meus amados, continuando no texto, Marcos capítulo 8, no versículo 27, Jesus, ele conversa com os seus discípulos, e o texto diz assim, Jesus e os seus discípulos dirigiram-se para o povoado nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho, Jesus, lhes perguntou, que o povo diz que eu sou? Eles responderam, alguns dizem que és João Batista, outro, Elias, e ainda outros dizem, um dos profetas. Vocês, perguntou-lhe Jesus, quem vocês dizem que eu sou? Pedro, tomado de uma revelação de Jesus, através do Espírito Santo, responde, tu és o Cristo. E aqui, mais uma vez, lembram lá da parada do segredo messiânico? Jesus fica quietinho, meu amado. Jesus fala assim para ele, Jesus os advertiu que não falassem a ninguém ao seu respeito. Por quê? Por causa daquela parada que eu falei do segredo messiânico. É muito interessante que quando Jesus estabelece esse diálogo com os discípulos, nós vemos que os discípulos falam assim, alguns dizem que você é Elias, outros dizem que você é João Batista, outros dizem que você é um dos profetas, mas vem uma revelação profunda para Pedro, e Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala assim, então, tome cuidado para que vocês não falem a ninguém a respeito disso. E aí a gente vê, na sequência, algo muito interessante. No versículo 31, fala assim, então,
ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e que fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente e a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Meus amados, olha que coisa mais maluca aqui. Nós vemos que há uma revelação profunda para Pedro, e nós vemos que Jesus começa a ensinar e falar com clareza. E nós vemos que do capítulo 8 até o capítulo 10, por 3 vezes, Jesus fala sobre o que ele vinha para cumprir. Em Marcos capítulo 8, 31, em Marcos capítulo 9, 31, e Marcos capítulo 10, do 32 ao 34, nós vemos Jesus separando um tempo para falar com clareza a respeito da obra messiânica. Só que Pedro, assim como nós, incorremos em incredulidade. Porque Jesus esclarece a nossa vista para nós termos revelação completa de quem Ele é. E nós estamos dispostos a permanecer e caminhar num discipulado. Só que na maioria das vezes o texto revela que nós não desejamos o discipulado de Jesus. E por quê? Porque quando Jesus fala de cruz, Pedro o repreende. Porque a expectativa de Pedro era que Jesus fosse o Messias que ele aguardava. E quantas vezes nós incorremos no mesmo pecado? Nós temos cristãos aqui que se converteram há longos anos, ou alguns que se converteram há pouco tempo, mas quantos de nós já desejamos que Jesus fosse de uma forma ou de outra? Quantos de nós, quando Jesus puxa a nossa orelha e nos discipula pela cruz, nós rejeitamos a cruz? Quantos de nós, quando Jesus fala para tomarmos a cruz dele, nós o rejeitamos? Por quê? Porque nós aguardamos que Jesus fale aquilo que nós desejamos ouvir. Jesus fala de cruz e nós queremos falar de carro. Jesus fala de discipulado baseado na cruz e nós desejamos discipulado baseado em flores. Jesus fala de cruz e nós desejamos a nossa conta abastada de dinheiro. Jesus fala sobre tomar a cruz após ele, mas nós estamos preocupados com o carro do ano, com o cargo que nós receberemos no nosso trabalho, com o nosso nível de escolaridade, e nós esquecemos da cruz. Que pecado é esse que acomete o nosso coração? O mesmo pecado que acometeu o coração de Pedro, a ponto de Pedro ser tão ousado de repreender o Verbo encarnado. Meus irmãos, se nessa manhã há alguém aqui, assim como eu, que em algumas áreas da vida deseja repreender Jesus, falando a forma com que Ele deve agir na nossa vida, meus amados, eu quero dizer a vocês, e a mim também, arrependam-se desse pecado de incredulidade. A cruz é o ponto central. O Evangelho de Jesus é vem e morra. O Evangelho de Jesus é vem e abandone tudo o que você tem. O Evangelho de Jesus é tome a cruz. Meus amados, e facilmente nós incorremos nesse pecado. E na maioria das vezes, é uma oscilação. Porque nós vemos Pedro tendo uma revelação profunda de quem Jesus é. Ele fala, tu és o Cristo. E em seguinte momento, ele repreende Jesus. Olha que coisa mais maluca. Meus amados, hoje, se a gente voltasse no tempo e falasse assim, você está maluco, cara? Você está entendendo com quem está falando? Hoje, obviamente, a gente tem aqui 66 livros, nós temos 27 livros do Novo Testamento, e nós temos a história por completa. E hoje nós podemos até, com grande soberba, olhar para o texto e falar assim, eu talvez não incorreria nesse pecado. Só que, paulatinamente, nós pecamos no pecado de incredulidade, a ponto de quando Jesus faz uma obra, nós queremos limitar Jesus acerca do nosso coração. Então, se há alguém aqui incorrendo nesse pecado, meus irmãos, eu quero dizer a você com todo amor e carinho, arrependa-se, ainda é tempo, sujeite a sua vida a Jesus. E aí, o que é interessante, que Jesus tem um diálogo com Pedro. E qual que é o diálogo? Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e
repreendeu Pedro dizendo: arreda, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderia dar em troca da sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Meus amigos, olha o que Jesus fez com Pedro. Às vezes, quando Jesus nos repreende, é para um bem muito maior, ainda que seja com palavras até duras, porque um pouco antes nós vemos a revelação de Pedro chamando Jesus de Cristo. Em um segundo momento nós vemos Pedro repreendendo Jesus, mas de alguma forma Jesus já havia alertado o coração dos discípulos, dizendo: guardem-se da incredulidade, do fermento dos fariseus e dos herodianos. E aqui nós vemos Jesus novamente, com muito amor, repreendendo a Pedro, chamando-o de Satanás. Meus amados, é de suma importância que nós tenhamos o nosso coração no Evangelho. E quando Jesus nos exorta, é para o nosso bem. É para que a gente conheça cada vez mais o amor de Deus. E aí, meus amados, nós vemos aqui, mais uma vez, algo miraculoso. Nós vemos Jesus tomando à parte João, Tiago e Pedro e levando para o Monte da Transfiguração. E acontece algo arrebatador. Os sentidos deles são acometidos da glória eterna. E nós vemos aparecendo ali uma glória tão excelsa, mas tão excelsa, que Pedro mais uma vez fica atônito. E ele fala: mestre, bom estarmos nós aqui. Vamos fazer cabanas e habitar aqui. E aí, quem aparece? Aparece Moisés e Elias. E, mais uma vez, uma revelação profunda de Deus. Deus do alto do céu diz: este é meu filho amado. Os céus anunciam que Pedro, Tiago e João deveriam estar preocupados em olhar para Jesus. O evangelho de Jesus não se trata do Juan, não se trata do Rê, do Gá, do Rafa. Não se tratam de pessoas, mas se tratam de Jesus. E se nós aguardamos com o nosso coração vermos performance de homens, se nós estamos aguardando que a banda seja assim ou seja assado, que a pregação seja assim ou seja assado, nós não estamos olhando para Jesus. E eu quero chamar a atenção de vocês, para que os meus olhos e os olhos de vocês sejam arrebatados para o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele morreu na cruz pelo teu pecado, pelo meu pecado. Que caiam amores rivais, que caiam as mentiras, os sofismas malignos que acometem a nossa consciência, e que a glória seja somente para Cristo. Ele precisa ser engrandecido, Ele precisa ser enaltecido, Ele precisa ser adorado. Meus amados irmãos, eu quero encorajar a vocês somente olhar para Cristo e nada mais que os amores rivais caiam. Meus amigos, nós vemos a sequência de obras, porque Jesus abre os olhos daqueles homens, mas nós vemos Pedro sendo incrédulo. Nós vemos, depois quando Jesus desce dessa revelação, os discípulos não conseguem mandar embora um demônio. E eles ficam discutindo entre si. E Jesus vem e repreende eles. Por quê? Porque o coração deles estava no lugar errado. Porque eles aguardavam e pensavam em posições sociais. Eles ficavam discutindo quem era o maior e quem era o menor. Eles discutiam quem era o proeminente, quem liderava, quem era o maior. Meus amados, quantas vezes, facilmente, nós incorremos nos mesmos pecados. Nós nos preocupamos com coisas que Jesus está pouco preocupado. E Jesus dá um belo de um ensinamento, e o texto vai dizer assim: e chegaram a Cafarnaum quando ele estava em casa, perguntou-lhes: o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles guardaram em silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Assentando-se Jesus, chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e o servo de todos.
E tomou uma criança e colocou no meio deles, pegando nos braços, disse-lhes: quem recebe uma dessas crianças em meu nome está me recebendo. E quem me recebe não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. Quantas vezes na nossa jornada cristã, nós deveríamos estar com os olhos na eternidade, discutindo aquilo que é relevante para o reino, e nós estamos preocupados com as coisas secundárias dessa vida. Nós estamos nos preocupando com as coisas que Jesus nunca atribuiu valor. Nós estamos no caminho com Jesus e ao invés de a gente perguntar: Jesus, como que eu consigo ter o coração igual ao teu? Nós estamos aguardando posições sociais, nós estamos aguardando ser lembrados, nós estamos aguardando que o nosso ministério seja grande, nós estamos aguardando coisas totalmente secundárias, terciárias. Mas nós deveríamos nos guardar disso, e essa palavra tem hoje o objetivo de dizer isso ao teu coração e ao meu coração. Quando nós incorrermos nos pecados dessa vida, que nós sejamos contemplados pelo Espírito Santo, de levantar o nosso rosto mais uma vez e olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quando nós estivermos com problemas na nossa casa, e nós estivermos com problemas no nosso trabalho, em problemas conjugais, em problemas familiares, nós devemos nos olhar para Jesus, nós devemos voltar-nos para a cruz, nós devemos olhar para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meus irmãos, eu sinto de pregar nessa manhã que os nossos olhos sejam abertos pela revelação do Evangelho de Jesus. Nós não temos outra palavra a não ser Cristo e este crucificado. Santo é o Senhor. E nós vemos, e aqui eu quero chegar agora no texto, para a gente começar a caminhar para o fechamento dessa ministração. O texto do capítulo 10, ele é muito interessante. Nós vemos, olha que coisa louca, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, em Marcos, no capítulo 10, no versículo 32 em diante. É de suma importância a gente acompanhar essa leitura, porque vocês vão entender o cerne dessa ministração. Vocês entenderão que quantas e quantas vezes o assunto de Jesus para a nossa vida é um, e o assunto que a gente deseja é outro. Marcos capítulo 10, versículo 32 diz assim: eles estavam subindo para Jerusalém, e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam admirados. Enquanto os seguiam, estavam com medo. Novamente, ele chamou à parte os 12 e disse-lhes o que havia de lhe acontecer. Aqui Jesus está falando, estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. E eles o condenarão à morte e entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. 3 dias depois disso, ele ressuscitará. Agora, a partir desse texto que nós embasamos aqui, vamos continuar a leitura. Aí acontece algo que, normalmente, nós incorremos no mesmo pecado. Olha o que o texto diz. Nisto, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu te faça? Perguntou ele. Eles responderam: permita que, na tua glória, nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo, ou ser batizado com o batismo com que estou sendo batizado? Eles responderam: podemos. Jesus lhes disse: vocês beberão o cálice que estou bebendo e serão batizados com o batismo com que estou sendo batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles que forem preparados. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês, ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo,
E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Meus amados irmãos, eu acho que através somente desse trecho, a gente já poderia ir embora para nossa casa reflexivos com o nosso coração. Nós vemos Jesus falando sobre a dor e o vitupério que ele passaria. O assunto de Jesus era a vida eterna. Os olhos de Jesus era servir. Os olhos dos discípulos aqui, Tiago e João, era sobre posições dentro do núcleo íntimo de Jesus. Quantas vezes os assuntos de Jesus não nos atraem? Quantas e quantas vezes a mensagem do Evangelho não nos atrai? Quantas e quantas vezes nós somos velozes em amar coisas que Jesus não está se importando? E quantas vezes nós pedimos em cima de um assunto que Jesus quer trabalhar no nosso coração? Jesus está falando de vitupério, de cruz, de eternidade, de serviço, de entrega sacrificial. E o nosso coração insiste em amar amores rivais. O nosso coração insiste a amar mais o dinheiro do que as coisas de Deus. Quanto tempo nós gastamos no Instagram, no Facebook, nós gastamos no YouTube, no entretenimento? Quantas e quantas vezes nós debruçamos tempos, e está tudo bem, é bom ter tempo de entretenimento, aqui nós estamos falando contra isso. O ponto central dessa mensagem é que o assunto de Jesus é salvação e vida eterna, e os discípulos rapidamente estão com o coração demovido da presença de Jesus. O Verbo encarnado está junto com eles falando da eternidade. E o coração deles está em posições sociais. O coração deles está em incredulidade. Eu gostaria de chamar a atenção, porque o antídoto de Jesus para isso é o texto que nós leremos aqui, porque é de suma importância. O texto vai dizer, e aí mais uma vez, se vocês puderem acompanhar comigo, vai falar sobre a cura de um cego chamado Bartimeu. Marcos capítulo 10, do versículo 46 até o 52. E o texto diz assim: Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e os seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego: Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando a sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Meus amados, que texto maravilhoso é esse que nós acabamos de ler. Nós vemos a cura de um cego que progressivamente foi recebendo a visão. Nós tivemos a revelação de alguém que primariamente viu pessoas como se fossem árvores. Jesus lhe impõe a mão por segunda vez e a revelação dos seus olhos é aberta totalmente. E aí, no contexto geral dessa ministração, o que eu quero deixar claro para vocês é que, no meio do caminho, os discípulos tiveram parcialmente a sua revelação turvada. E em algum momento também específico, eles tiveram em completude a revelação de Jesus. Houve uma oscilação. E quantos de nós essa manhã chegamos até aqui e nós estamos oscilando na nossa fé? Quantos de nós que chegamos aqui nessa manhã, essa semana cometemos um pecado do qual nós nos arrependemos? Quantos de nós, nessa semana, cometemos pecados que custou muito, que nós nos preocupamos em nos arrepender ao Senhor e ter uma revelação de arrependimento sobre o nosso pecado? Quantos de nós
Oscilamos como os discípulos, eu oscilo também, nós oscilaremos também, mas quando Jesus aparece na história, quando Jesus aparece na vida de um segundo cego, o que o texto de Marcos quer revelar é que em algum momento do tempo nós precisamos olhar para Jesus, e quando olharmos para Jesus, os nossos olhos serão completamente abertos. Nós vemos um homem chamado Bartimeu, que perdeu a sua visão. Bartimeu, por algum momento, ele tinha a visão, mas nós não sabemos o motivo pelo qual ele perdeu a sua visão. E aí, o que acontece é muito interessante, porque ele passa a vagar com uma capa e ser identificado como um cego. E quando ele caminha com a sua capa, ele começa a atrair para si identidades de uma pessoa que, para a sociedade, é de segunda classe. Por quê? Um cego não consegue trabalhar, principalmente naquele contexto. Hoje, nós sabemos que existem cegos que trabalham. Mas os cegos naquela época, eles eram tidos na sociedade como pessoas marginais, pessoas deixadas no caminho. Porque o trabalho daquela galera naquela época era na força do braço. E se eu tenho um homem cego, ele não pode produzir nada. Então ele ficava marginalizado. Mas quando Jesus vem no caminho de Jericó, nós vemos que Bartimeu, embora não enxergasse com os olhos carnais, ele ouvia com seus olhos, com seus ouvidos. E qual que é o contexto de Marcos? É justamente conectar a história de uma revelação turva anteriormente e conectar numa revelação clara posteriormente. Nós vemos no texto, isso fica claro, que quando Jesus entra no caminho, nós vemos que Bartimeu começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a pergunta é, quem falou para Bartimeu que Jesus era o Messias? Quem falou para Bartimeu que Jesus era o Filho de Deus? Quem falou para Bartimeu que ele, o Senhor, estava vindo, que ele poderia confiar que era o Senhor? Glória a Jesus por isso. Mas nós vemos alguém que não tinha a sua revelação clara. Bartimeu não tinha a visão dos seus olhos, mas ele tinha o coração inclinado à eternidade. E por um relance da sua vida ele perde a visão. Mas quando Jesus entra na história, mesmo cego, a revelação do Espírito abre camadas do seu coração. E agora a plenitude da revelação de Deus acomete a consciência de Bartimeu. E ele clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E que esse seja o nosso clamor nessa manhã, meus amados irmãos. Quando nós oscilamos na fé, passamos por crise de identidade, passamos por N fatores, crises de ansiedade, síndromes de pensamentos acelerados, e nós oscilamos na nossa fé, em algum momento o Espírito Santo nos constrange, e as camadas dos nossos corações passam a ser quebradas, e o nosso espírito clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E essa é a ministração dessa manhã, que nós clamemos ao Senhor: Pai, nessa manhã, abra minha vista novamente, eu quero enxergar Jesus, autor e consumador da minha fé, eu quero entregar meu coração por inteiro, eu quero amar como o Senhor deseja ser amado. Essa é a revelação do Evangelho. Glória a Jesus. É essa a revelação do Evangelho, meus amados irmãos. Esse é o clamor de alguém que estava cego, alguém que perdeu a sua visão por algum momento, mas Jesus deseja um relacionamento. Glória a Jesus. Nós vemos que quando ele passou a clamar, a multidão dizia: fica quieto, cala a boca. Não faz sentido você ficar gritando. Aqui não é um lugar adequado. Você está atrasando o movimento da multidão. Fica quieto.
E quantas pessoas entram no nosso caminho e dizem que nós estamos vivendo de forma errada. Quantas pessoas desejam parar a obra do Espírito na nossa vida e dizendo, fica quieto, para de clamar, para de adorar, para de cantar ao Senhor, para de ministrar, glória a Jesus. Quantos filhos do diabo entram na nossa vida para apagar a chama do Evangelho, mas há um brado nessa palavra, glória a Jesus, que diz, abra os teus olhos para a glória de Jesus, o Messias está na casa. Glória a Jesus. E as pessoas repreendiam ele, mas o que acontecia com ele? Ele estava cego, mas não estava mudo. Ele estava cego, mas ele ouvia, glória a Jesus. Ainda que o nosso coração estejam com camadas de incredulidade, há um soprar do Espírito, glória a Jesus, há um soprar do Espírito nessa manhã, para que os nossos olhos sejam abertos. Os discípulos que enxergavam não compreendiam quem é Jesus. Os discípulos que caminhavam com Jesus, dormiam com Jesus, não tinham a revelação que esse cego teve, glória a Jesus. E quantos de nós essa manhã estamos cegos, mas essa é uma mensagem para abrir os nossos olhos. Ah, Senhor, abre os nossos olhos para contemplar a Tua face. Só que há um determinado momento em que ele está sendo repreendido e alguém fala assim, alguém mais importante. Porque quando nós adoramos, porque quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, eu não estou entregando a minha vida para homens. Eu não estou entregando a minha vida para uma performance. Eu não estou entregando a minha vida, glória a Jesus, para aquilo que é instagramável. Eu estou entregando a minha vida para Jesus, autor e consumador da fé. Ele é importante, que calem-se as vozes rivais, calem-se os amores rivais, e que Cristo reine no seu coração e no meu. Porque Jesus, o homem mais importante daquela multidão, diz, chamem-no. Chamem-no porque eu quero ouvi-lo. Chamem-no porque eu quero tê-lo perto. Porque ele teve uma revelação que ninguém mais teve. Ele, sendo cego, enxergou aquilo que quem enxergava não enxergou. E Jesus o traz para perto. Mas há um diálogo. Por quê, meus amados irmãos? Vamos ler aqui. Ah, Senhor, que bênção. O que você quer que eu lhe faça? Pergunta Jesus. Olha, que pergunta óbvia, não é? Chegou um cego diante do autor da vida. Ué, qual que é a vontade do cego, meu Deus? Meus amados, é muito interessante a gente olhar para o Senhor e não duvidar da inteligência e capacidade cognitiva dele. É muito importante nós crermos que Deus é Deus e que nós somos criaturas dele. Nós somos filhos e não pais. Por que Jesus faz essa pergunta? Porque Jesus deseja um relacionamento. Jesus está preocupado não em cumprir a nossa vontade, mas Ele está preocupado em se relacionar. E aí, o cego diz, mestre, eu quero ver. Só que aqui a resposta poderia ser, veja. Mas, meus amados, essa não é a resposta de Jesus. A resposta de Jesus, abra uma Bíblia junto comigo. Marcos capítulo 10, versículo 51. Vamos ler o 51 para dar contexto e depois seguiremos por 52. Vamos ler juntos. Vamos ler em voz alta. Toda a comunidade, vamos ler juntos. O texto vai dizer assim, ó, todos juntos. O que você que lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu, mestre, eu quero ver. Versículo 52. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo... Glória a Jesus. Qual que é a resposta de Jesus para o cego? Qual é a pergunta e qual é a resposta de Jesus para o cego? Glória a Jesus. Essa é a revelação de Jesus. A revelação de Jesus para esse cego, diferente dos outros, não foi veja, foi vá. A tua fé que te trouxe aqui te curou.
A resposta de Jesus nessa manhã, para nós, não é, ainda que nós tenhamos algumas responsabilidades sociais, nós clamemos para ter respostas delas, o mais clareza possível, mas a resposta de Jesus, a partir de um relacionamento com um homem cego, foi: vá, prossiga o seu caminho, vá no caminho, pregue o evangelho no caminho, permaneça no caminho, siga no caminho. Essa é a revelação de Jesus. A resposta de Jesus nem sempre é a lógica dos nossos corações, porque Jesus poderia ter respondido a ele: então veja, só que Jesus responde: vá, porque aquela revelação que havia cometido Bartimeu era tão profunda que ele não precisava mais de coisas óbvias, mas ele precisava da resposta de Jesus: vá, prossiga no caminho, e imediatamente ele foi curado. Meus irmãos, na maioria das vezes, nós desejamos respostas para os nossos problemas, e as respostas de Jesus vai na contramão do que nós esperamos. Todavia, portanto, porém, a revelação de Jesus é tão profunda, mas tão profunda, que aquele homem creu de tal modo que não só passou a enxergar, mas passou a segui-lo no caminho. Glória a Jesus. E o texto vai dizer assim: imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Meus amados, olha que fé abundante no coração de Bartimeu. Ele seguiu Jesus. Ele não teve um tempinho ali de discipulado, ele não teve um tempinho de alguma coisa. A fé abundou tanto no coração dele, que o caminho de Jesus, se vocês observarem, é para Jerusalém. Jesus fala por 3 vezes, a sua revelação messiânica era ser entregue para os fariseus, mestres da lei e as autoridades daquela geração, morrer, mas ao 3º dia ele iria ressuscitar. E a revelação foi tão profunda para esse homem, que ele não perguntou para Jesus: para onde você está indo, mestre? Ele continuou no caminho, apaixonado pela revelação de Jesus, porque ele era cego, e a única pessoa que o fez ver foi o Verbo encarnado. Então, meus amados irmãos, não questione para onde Jesus está te levando. Ele é o condutor da tua vida, Ele é o autor e consumador da sua fé. Confie que Ele estará contigo no caminho. Essa é a revelação do Evangelho de Jesus. Jesus é a cruz que o Senhor está apontando, eu vou para a cruz. Jesus é para Jerusalém que está apontando, eu vou para Jerusalém contigo. Não importa mais, eu tive a revelação completa de Jesus. Jesus, eu te amo tanto que eu quero entregar a minha vida por completa a ti. Essa é a revelação de Jesus. Glória a Jesus. E, finalizando essa ministração, meus amados amigos, eu gostaria de trazer alguns pontos para concluir com vocês. Minha pergunta nessa manhã é que você reflita, depois da ministração dessa palavra, você reflita nos seguintes princípios. Como você está na sua jornada? Como você está na sua jornada cristã? Será que você está como o cego de Betsaida, que teve parte da revelação de Jesus e que aguarda a segunda colocação de mãos? Como que você está na sua jornada? Como Pedro, confessando com a boca, mas negando a cruz de Cristo? Como que você está na jornada? Como Tiago e João, preocupado com posições sociais, com posições de grandeza? Ou, será que nessa manhã nós seremos empoderados pelo Espírito para sermos como Bartimeu, alguém que de um salto se pôs em pé, lançou fora a sua capa, a identidade de alguém que era marginalizado e passou a ter a revelação de Jesus e seguir pelo caminho? Talvez você esteja em alguma dessa posição, como eu falei aqui, mas o meu desejo é que essa palavra te encoraje a você ter uma revelação completa de quem Jesus é. O meu desejo é que vocês, como discípulos de Jesus, passem a amar a cruz mais do que qualquer outra coisa. O meu desejo é que essa palavra atinja o seu coração para que você pare de desejar posições sociais como Tiago e João.
O meu desejo é que na trajetória dessa ministração, eu quero crer que o nosso coração seja empoderado por Jesus, para sermos como Bartimeu, ainda que cegos, nós estamos enxergando o Cristo, glória a Jesus. Nós precisamos, meus amados irmãos, entender qual que era a vontade de Deus. E a vontade é que nós tenhamos fé. A vontade de Jesus é que nós tenhamos a mesma fé que houve no coração de Bartimeu. Bartimeu, um homem desprezado, as pessoas diziam, cala a sua boca, fica quieto, mas ele creu mais em Jesus do que nas palavras daquela geração. Glória a Jesus. Bartimeu, ele foi um homem persistente. Ele foi um homem que não se preocupou com o que as pessoas estavam achando dele. Ele simplesmente contemplou e adorou. Quantos de nós aqui esperamos ou temos medo quando nós estamos em momento de adoração, o que as pessoas vão pensar de mim? E eu quero aqui encorajar você, meus amados, parem de pensar o que as pessoas pensam de vocês. Parem de se preocupar com o que as pessoas dizem de vocês. Jesus é o nosso Senhor. E por fim, Bartimeu, ele era determinado e obediente. Ele sabia o que ele queria. Ele recebeu uma revelação de Jesus. Ele recebeu algo profundo que eu quero aqui, junto com vocês, também ser contemplado. Os músicos, se quiser, já está terminando. O meu desejo, meus amigos, é ser um Bartimeu. O meu desejo é ter a minha revelação de Jesus completada. O meu desejo, meus amigos, é ser como Bartimeu. Alguém que era desprezado pela sociedade, marginalizado, esquecido, censurado, mas quando ele enxergou Jesus, quando ele ouviu sobre Jesus, quando ele amou Jesus, meus amados irmãos, a sua realidade mudou. Meu Deus, se a gente tivesse a completude dessa revelação, a gente sairia deste lugar dessa manhã, muito diferentes. Se nós fôssemos capazes de receber a revelação de Jesus, meus amigos, nós estaríamos em um outro ponto da nossa jornada. Nós estaríamos no lugar onde o nosso coração deveria estar. E o último texto que eu gostaria de passar com vocês, se você puder projetar, Pam, por favor, é o último. Está em Marcos capítulo 15, versículo 39. Lembram-se que eu falei no início da ministração que Marcos trabalha uma tensão chamada o segredo messiânico? Olha que coisa profunda. Nós vemos que do capítulo 1 até o penúltimo capítulo da Bíblia, esse segredo ele é mantido. E o que é doido? Nós vemos que ao final do livro, nós vemos essa revelação maravilhosa que está em Marcos capítulo 15, versículo 39, que diz assim. Vamos ler do 38, por favor? No versículo 37, Jesus expira na cruz. E agora no 38 acontece a seguinte coisa. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Quando o centurião, que estava à frente de Jesus, viu o seu brado e viu como ele morreu, disse: realmente este homem é o Filho de Deus. Ao final do livro, nós vemos uma revelação, um segredo se tornando revelado. Ao final do livro, nós vemos aquela tensão toda para que na cruz a revelação de Jesus fosse clara. Quando Jesus expira, o véu do templo se rasga de alto a baixo. E ao pé da cruz, vou repetir, ao pé da cruz, a revelação de quem Jesus é passa a ser revelada. Aos pés da cruz, meus amados irmãos, e eu quero responder a vocês. Jesus, a nossa oração normalmente é: Jesus, o que o Senhor deseja para mim? O que o Senhor projeta para mim?
onde o Senhor quer que eu esteja, para onde o Senhor quer que eu vá, para onde o Senhor vai me levar. E a revelação de Jesus só está em um lugar, meus amados: ao pé da cruz. Todas as vezes que nós incorrermos em crises, eu quero encorajar vocês, todas as vezes, eu vou ser enfático nisso, que vocês sofrerem qualquer crise, eu quero dizer a vocês, a resposta está aos pés da cruz. A resposta de Jesus para a nossa vida não está em outro lugar, a não ser ao pé da cruz. Os discípulos estavam preocupados com posições sociais, estavam incrédulos de quem Jesus era, não entendiam as palavras de Jesus. Eles não entendiam, em algum momento eles se preocuparam, acho que Jesus está irritado porque a gente esqueceu o pão. Meu Deus. Será que Jesus está preocupado, está entristecido comigo porque eu não consegui orar hoje? Porque eu não consegui dar check no meu devocional? Porque eu não consegui dar check na minha leitura bíblica? Será que Jesus está entristecido porque eu vi um mendigo na rua, passei por ele e não o ajudei? Será que Jesus me colocou e se esqueceu de mim porque eu não cumpri alguma regrinha cristã? É verdade, o nosso coração é pecador. Mas a resposta para um pecador é a cruz. A resposta para um coração pecador, meus amigos, a revelação completa vem na cruz. E quando nós olhamos para a cruz, nós enxergamos Jesus como Filho de Deus. E através da revelação de quem Ele é, Jesus nos deu o poder de sermos chamados filhos de Deus. Nós somos filhos, nós somos co-herdeiros da mesma herança. Jesus morreu primeiro, para nós morrermos junto com Ele. E a resposta para essa manhã, para a nossa vida e para a nossa incredulidade, é morram para si mesmo e vivam para Cristo. Que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua vida? Mas quem perder a sua vida por amor a Jesus vai ganhá-la. Jesus está te aguardando ao pé da cruz para uma revelação profunda, de um amor tão profundo que pai nenhum, mãe nenhum, Senhor da glória, nenhum deles pode revelar a você, mas Cristo pode, porque na cruz Ele te fez filho. Oh Jesus, oh Jesus, abra os nossos olhos nessa manhã